Oi, gente, tudo bem? Vim aqui para falar de um assunto que a gente já conversou nos stories, mas eu preferi trazer aqui também, trazer um IGTV sobre esse assunto um pouco mais completo, para falar um pouco mais sobre as máscaras antivirais, tá? Então vamos começar falando de fato do que é esse tecido antiviral, né? Como é que isso foi criado? Então existem várias tecnologias sendo aplicadas como tecidos antivirais. A que mais se disseminou, que está sendo mais utilizada pelas empresas, são as nanopartículas de prata. Então elas são aplicadas nos tecidos, né? E tem uma certa durabilidade ali no tecido, tá? As nanopartículas que são aplicadas em tecidos de algodão, elas têm uma durabilidade dependendo da lavagem do tecido, tá? Então, em torno de 20 lavagens, essas nanopartículas de prata se mantêm ali no tecido e têm atividade antiviral, né? Existem algumas empresas que conseguiram manter até 50 lavagens. Depois eu vou colocar aqui para vocês quais são essas empresas, tá? Então, podem manter até 50 lavagens a aplicação da nanopartícula em tecidos de algodão. Já existe uma nova tecnologia que essas nanopartículas foram aplicadas no próprio fio. Então a durabilidade é para toda a vida, né? Então realmente tem uma durabilidade muito superior do que a com o tecido de algodão. E qual o mecanismo de ação dessas nanopartículas de prata? Exatamente qual o mecanismo que elas agem, a gente não sabe, mas tem fortes indícios, né? Os estudos têm demonstrado cada vez mais de que ela interage com as proteínas de superfície do vírus. Isso faz com que inative a partícula viral, ela não consiga, né, entrar numa célula e fazer o processo de adsorção e penetração viral, tá? Para continuar uma replicação do vírus. Então, com isso, né, inativando essas proteínas, também com o tempo acaba inativando toda a partícula do vírus. Quanto tempo demora para fazer essa ação? Né, numa máscara antiviral, por exemplo, vai depender também da forma de aplicação, dos testes que as empresas fizeram. Então, elas estimam aí entre 2 e 5 minutos, né, para que essa ação de fato ocorra. E a ideia de trazer essa tecnologia, né, atividade antiviral para vários tipos de tecido está se disseminando muito. Então não é só as máscaras, né, que estão ganhando essa tecnologia, mas sim também, por exemplo, uma toalha de uma mesa de um restaurante poderia ter isso, o estofado de uma poltrona de um ônibus, filtros de ar-condicionado. Então tem se estudado muito sobre, tem se pensado em como utilizar, né, essas nanopartículas em diferentes tipos de situações. Mas agora vamos falar um pouquinho da usabilidade dessas máscaras. Quais modelos tem no mercado? Eu comprei dois tipos, né? Que é da Lupo e da Insider, duas empresas que lançaram as máscaras antivirais e que estão vendendo bastante esse produto, né? Existem inúmeras outras empresas surgindo que foram também se adaptando e fazendo tecidos antivirais, tá? Universidades que lançaram. Então a gente teria aí infinidades de produto para avaliar. Mas eu peguei então as que a gente mais tem contato, né? Tem visto propagandas na internet, que é da Lupo, tá? Máscara de poliamida. Já falei com você sobre ela, né? E as máscaras da Insider. Então tem um modelo também de poliamida e um modelo de algodão, tá? Vou começar pela queridinha de todos, que é a máscara da Lupo, né? Então a gente já conversou sobre ela, falamos do uso, tá? Que ela tem uma boa adesão lateral, inferior, mas que ela pecou aqui, faltou um clipe nasal para ter uma boa adaptação ao rosto. Mas claro, a gente já tem um truque aí de colocar um clipe nasal, então facilitou bastante. Essa máscara, por ser de poliamida e poucos estudos ainda confirmando a atividade de filtração de ar dessa máscara, né? Como eu já comentei anteriormente, se por algum motivo falhar a atividade antiviral ou mesmo demorar para a atividade antiviral acontecer, a gente precisa ter um tecido com boa filtração, né? A gente precisa que esse tecido ainda tenha a capacidade de filtrar vírus, né? Que tenha repelência à água, que tenha conforto. Então tem vários quesitos aí para serem avaliados. Um ponto positivo dela é esse espaço aqui para colocar então um tecido interno para fazer esse papel de filtração, para a gente garantir
o melhor uso dela, né? E assim, recomendo para vocês colocar uma máscara de TNT dentro, tá? É uma coisa que a gente tem feito, claro, você tira as alcinhas, né? Mas pode colocar essa máscara aqui, né? Por esse espaço. Existem máscaras de TNT de uma, duas e três camadas. Até hoje não sei porque que existem as máscaras de uma camada, né? Não deveriam existir. Mas para esse quesito elas serviriam, né? Para utilizar aqui com a máscara da Lupo. Então a gente teria essa filtração que a gente espera e mesmo assim outras duas camadas de proteção, tá? Então, se a gente tirar as alcinhas, ela fica bem interessante, tá? Fica bem boa, bem fácil de usar. E aí a gente teria também o clipe nasal, né? Então essa máscara ficaria praticamente perfeita, tá? Outra coisa que as pessoas têm dado um feedback positivo é do conforto dela, do conforto dessa alça para usar por muito tempo. Outra coisa que eu reclamei foi da respirabilidade, né? Não tem uma respirabilidade muito boa por conta de ser um tecido de poliamida, mas também tive feedback de outras pessoas que não tem problema nenhum, que gostam, né, da respirabilidade dessa máscara, então que não seria um problema que todos observam. Vou começar agora a falar da máscara da Insider, né? Das máscaras da Insider. Mas primeiro vou comparar as duas de poliamida, a da Lupo e a da Insider, né? Não sei se vai dar pra ver nesse vídeo, mas percebam que elas têm, são diferentes, né? A poliamida é diferente nos dois tecidos, tá? Nas duas máscaras, aliás. O formato desta não tem a adesão atrás da orelha. A adesão, gente, é na cabeça mesmo, tá? Então, ela tem também uma vedação muito boa, superior, lateral e inferior, né? Mas eu não me adaptei a ela, eu acho que fica muito colada a boca, então eu fico falando, ela entra, né, entre os lábios, não gosto muito disso, então pra mim não funcionou muito bem. Acredito que para as outras pessoas tenha funcionado, acho que outras pessoas gostam desse modelo. E ela tem uma boa repelência à água, então o fato de ficar entre os lábios não é um problema tão grande, né? Pensando que ela tem essa capacidade de repelir água melhor do que as outras duas, tá? Mas ela não tem um filtro interno, né? Então ela não tem essa capacidade, né, que a Lupo tem da gente colocar uma outra camada aqui e ter uma proteção maior de filtração, pensando que se a atividade antiviral falhar, se a atividade antiviral demorar a acontecer, a gente teria toda a proteção pensando em filtração do ar, tá? Então, por isso, acabo deixando aqui como pontos negativos da Insider de poliamida. A Insider também tem o mesmo modelo, tá? O mesmo modelo anterior, mas ela é de algodão, né? E aqui a atividade antiviral não é permanente, então são 20 lavagens. Se a atividade antiviral for embora e a gente só fica com a filtração, como se fosse uma máscara comum, né? Os tecidos, o algodão tem sido recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, é um dos tecidos que são mais indicados na questão de filtração, né? Que tem um poder de filtração superior a alguns outros, mas isso também depende do tipo da composição desse algodão, mais grosso, mais fino, mais camadas, então isso tem que ser observado também, né, gente? E essa tem uma baixa repelência à água, né? E ela fica no meu rosto muito mais colada do que a de poliamida, tá? Então, pra mim, nenhuma das duas funcionou muito bem, mas também tem uma ótima adesão, tá? Uma ótima adesão no rosto. Acredito que muitas pessoas gostem desse modelo e dessa forma de adesão. Eu fiz o teste do fósforo, então assim, de fósforo, utilizando os 3 modelos e todas elas passaram nesse teste, né? Uma das formas que a gente tem de entender um pouco melhor como é que é o funcionamento dessas máscaras. Não que isso seja absoluto, tá? Mas isso ajuda bastante a gente entender e as 3 passaram, né? Eu não consegui apagar o fósforo com nenhuma delas. Uma outra coisa para comparar, o preço da máscara da Lupo é melhor em relação a essas outras duas, da Insider. Então a Lupo aí acabou ganhando alguns pontos em vários quesitos. E
Confesso para vocês que se eu tiver que adquirir novamente, e pretendo adquirir, vai ser da Lupo, né? Por essas facilidades que ela tem de a gente utilizar uma outra máscara interna, de ter essa durabilidade, o conforto. Então, ela ganhou vários pontos aí, pensando que é uma máscara antiviral e a gente tem N possibilidades com ela. Então, resolvi trazer esse assunto de novo porque tinha algumas informações novas e também porque a gente não tem uma expectativa de fato de ser vacinados, né? Então, o melhor que a gente tem a fazer é continuar nos cuidando, continuar usando máscara. Então, um super beijo para vocês e até mais.